Muito bem, vamos para o terceiro caso de limite fundamental. O terceiro caso diz para a gente o seguinte: quando tiver limite com x tendendo a zero de a na x menos 1 sobre x, isso vai ser sempre ln de a, ou seja, ln dessa base que estiver aparecendo nessa expressão. A demonstração disso daqui ela é um pouquinho mais trabalhosa do que os exercícios que a gente fez anteriormente, mas está lá no material teórico para vocês, caso queiram dar uma olhada, tá? E veja a necessidade disso daqui, porque ele de fato gera uma indeterminação. Quando eu tenho esse limite com x tendendo a zero, vai ficar substituindo o zero no lugar do x, vai ficar com a na zero menos 1 sobre zero. A na zero é 1, então 1 menos 1 sobre zero, e isso daria uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E aí, fazendo os cálculos que eu coloquei ali na demonstração do material teórico de vocês, chega-se nessa constatação. Isso vai dar justamente ln do a, tá? Então veja que x tem que estar tendendo a zero, aqui nós vamos ter a na x, tem que ser menos 1, tem que ser dividido por x, ou seja, o mesmo valor que tiver, a mesma variável que tiver aqui no expoente, tem que estar aparecendo nesse denominador também, para a gente colocar ln de a como resposta. No primeiro exemplo, então, a gente tem limite com x tendendo a zero, ok, 2 na 3x menos 1 sobre x. Veja, comparando com o que é o nosso teoreminha, o nosso limite fundamental, o problema está nesse expoente. Isso daqui que teria que ser igual a esse cara aqui de baixo. Então faz o seguinte, se 3x teria que ser igual ao de baixo, o problema está nisso daqui. Vamos fazer uma substituição de variável de novo. Vamos chamar de u esse 3x. Então, a gente vai ficar com limite de x tendendo a zero. O que vai acontecer com o u? Se x tende a zero, 3 vezes 0 é 0. Então, o u vai acabar tendendo a zero também. De 2 onde é 3x, a gente colocou u na substituição de variável, sobre 1. X. Se u é igual a 3x, o que vai ser o x? Esse 3 que está multiplicando o x pode passar aqui para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar u dividido por 3. U dividido por 3. Veja que virou uma divisão de fração, conserva a de cima, multiplica a de baixo invertido. Vai ficar limite com u tendendo a zero de 2 na u menos 1 vezes invertido, 3 sobre u. Esse 3 é uma constante. Se é uma constante, eu posso jogar multiplicando na frente do limite. 3 vezes o limite de u tendendo a zero, de 2 na u menos 1, de cima com de cima, de baixo com de baixo, sobre u. Esse aqui é um menos 1, não é no expoente, tá? Esse menos 1 é linear junto com a base 2. Então, 2 na u menos 1 dividido por u. Veja que a estrutura está muito semelhante, a não ser pela letra que a gente usou. Em vez de x, é u. X tendendo a zero, u tendendo a zero. A na x, a na u, menos 1 sobre o u. Então, isso daqui é o limite fundamental. Isso vai ser ln da base a. Então, 3 vezes ln da base a, que nesse exercício é 2. 3 ln de 2. Eventualmente, se tem calculadora, joga na calculadora o ln de 2, acha o resultado e multiplica por 3 se tu precisar desse resultado final numérico. Em geral, para nós, que vale o procedimento da conta mesmo, para desenvolver nosso raciocínio, deixando 3 vezes ln de 2, já está de bom tamanho para a gente. Mas se quiser a resposta numérica final, joga o ln de 2 na calculadora e multiplica por 3.